Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós somos gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus e graças a Deus que nós estamos em pé hoje, em meio às tempestades, mas temos certeza absoluta de que Deus está no controle da tempestade, acalmando, e lá na frente a gente vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meu querido, eu convido você para a gente ler a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. Nós iremos ler a carta em que o anjo envia a igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da geração de Deus. Eu sei as tuas obras, nem que és frio nem quente, tampouco são frio nem quente, assim, porque és morno e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis vós que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te de que de mim compre ouro aprovado no fogo, para que te enriqueça, e vestes-te de branca, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjo os olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, sou zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, e assentar-se-ei com meu Pai no seu trono. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, a palavra de Deus é a carta escrita à igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia é aquela igreja em que os irmãos viviam bem, mas aqui a palavra de Deus, próprio Jesus, veio uma decadência ou uma frieza espiritual nos membros daquela igreja, e o próprio Jesus disse: como tu não és quente, como tu não és frio nem quente, tomara pois que fosse frio ou quente, assim porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu amado, esta é a palavra de Deus para os nossos corações. E o versículo 17 vai dizer assim, o membro ali, aquele irmão vai dizer: como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis vós que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre
ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vista-se de branco, para que não apareça a tua nudez ou a tua vergonha, para que unja os teus olhos com o colírio, para que veja. Meus amigos, meus amados, eu gostaria de falar, me inteirar nesse texto, falando de cegueira. A palavra de Deus diz aqui que aquela igreja, alguns daquela igreja diz: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus diz, trata que essa pessoa é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, meus queridos, mas ele diz que não apareça a tua vergonha, nem a tua nudez, um colírio nos teus olhos, para que vejas. Meus amados, uma das coisas mais maravilhosas é ver, a gente contemplar, a gente ter o direito de ler a palavra de Deus, de examinar as sagradas escrituras. E quando se trata, quando a palavra de Deus diz: enriqueça e de vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Na verdade, quem é cego, quem não vê, provavelmente não desfruta daquilo que vê. E eu creio que não é tão fácil, ou por que não dizer muito difícil, para a pessoa que é cega, pessoa que depende de todo mundo para tudo. Hoje, com a tecnologia, tem ajudado essa classe de pessoas que têm sofrem de deficiência visual, através da internet. Existe o celular que facilita, existem os meios de comunicação que facilita, mas a pessoa, ela permanece sendo cega, né? E a palavra de Deus é que o próprio Jesus diz que aconselha que você compre o colírio e unja os olhos, para que veja a glória de Deus. E como eu falei, não é fácil ser cego, é uma dificuldade tremenda. A gente vê que muitas pessoas gozam dessa deficiência visual, mas muitas dessas pessoas também vivem felizes. Tem pessoas que vivem se maldizendo, murmurando, mas precisa, na verdade, colocar o colírio para que veja. E esse colírio aí, nós podemos dizer que é o amor de Cristo pelo homem, a graça de Jesus operando na vida do homem. Quando a gente vai ver lá no livro de Novo Testamento, a gente vai ver ali, a gente vai perceber que não é fácil pessoas ser cegas, como já falamos. E a Bíblia fala a respeito, lá em João capítulo 9, do cego de nascença. E aquele cego, alguém criava dúvidas sobre aquele cego, perguntando, questionando ao próprio Jesus quem pecou, ele ou seu pai, para que nascesse cego. Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nesse texto, irmão, de João capítulo 9, você é convidado a ler esse texto, e lá na frente você vai ver que o cego de nascença, ele aparece ali, e acontece algo extraordinário na vida do cego, porque Jesus Cristo, ele é maravilhoso.
A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez um pouco com aquela saliva, fez um pouco de lodo e colocou nos olhos do cego. E disse: vai-te ao tanque de Siloé, que significa enviado, fui e lavei-me. Então, uma das coisas que a gente observa, que eu aprendo, é que quando Jesus diz: vai ao tanque de Siloé, lava-te, aquele cego, ele não questionou a Jesus, e a Bíblia diz que de imediato aquele cego voltou a ver. Assim que ele lavou seus olhos, ele passou a ver. Cegueira, né? A cegueira espiritual, ela tem transtornado muitas vidas, muitas pessoas que não têm olhado, não têm visto a glória de Deus, porque está desfrutando de cegueira espiritual. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19, aliás, 18, se não me falha a memória, lá vamos deparar com o cego de Batimeu, o cego de Jericó, e a Bíblia diz que aquele homem era cego, desfrutava daquela enfermidade, e a Bíblia diz que ele era pobre, cego e miserável. Pobre porque era pobre mesmo, cego porque ele não via, e miserável porque dependia da ajuda das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus tem um encontro com aquele cego, e agora chega o momento que o cego começa a clamar, quando escutava que vinha alguém sendo glorificado, exaltado, e esse que vinha exaltado era o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor da glória, e o cego questionava: quem é esse que vem tão glorificado? Disseram: é Jesus. E a Bíblia diz que o cego clamou dizendo bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus se aproxima, manda que leve o cego até a sua presença, e levar o cego ali, Batimeu. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Como é bom a gente ver, né? Quanto transtorno para aquelas pessoas que não vê, não enxerga. Eu conheci um amigo meu que eu pregava o evangelho para ele, e quando eu me aproximava dele, ele dizia: lá vem o pastor, já vem falar de Jesus, mas eu já sou crente, eu já tenho Jesus. E assim ele levou muitos anos. E um dia ele teve que fazer uma viagem, visitar o seu filho em outro estado, e ali chegando ele visitava uma igreja evangélica, e ali na hora do convite ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele voltou de retorno para a sua casa, para a sua família, ele falou: eu era cego e não via, mas agora eu vejo. Como é bom ver, né, meus irmãos? Lá no livro de Gênesis, a gente tem uma passagem muito interessante, que Deus promete, envia uma mensagem que ele iria destruir a cidade de Sodoma. E ali, na cidade de Sodoma, morava um homem por nome de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão intercedia a Deus por seu sobrinho e sua família, a ponto dele perguntar a Deus: Deus, se houver 50 justos na cidade, o Senhor destrói a cidade? E Deus disse: não destruirei a cidade por amor aos 50. E ele veio para 40, para 30, para 20. Por último ele disse: Senhor, me atrevo a falar com o Senhor. Se houver 10 justos na cidade, o Senhor destrói? Ele disse: não destruirei a cidade por amor aos 10. Contanto, meus irmãos, que a cidade de Sodoma existia uma família, Ló e a sua família. E Deus, a promessa de Deus, a ordem de Deus, era que ele ia destruir a cidade. E os anjos, Deus envia os anjos, e os anjos vão à casa de Ló um determinado dia, e os anjos chegam na casa de Ló, acampando-se, porque os anjos iriam dar ordem
na hora, a saída de Ló da cidade, exatamente no momento em que a cidade seria destruída. E a Bíblia diz, irmão, quando os anjos chegaram ali na casa de Ló, os homens daquela cidade, homens sexuais, eles invadiram a casa de Ló, e eles queriam de qualquer maneira que Ló trouxesse os anjos para ficar com eles, pois eles queriam manter relação sexuais com os anjos. E Ló clamou, Ló apelou de uma maneira assustadoramente, a ponto de Ló chegar e dizer para aqueles homens: olha, não mexa com os ungidos do Senhor, eles são os anjos do Senhor, eles estão na minha casa, não mexa. A ponto de Ló chegar e dizer para aqueles homens: eu tenho 2 filhas aí, elas não conhecem o varão, vocês podem ficar com ela, mas contanto que no dia seguinte a cidade seria destruída. E a Bíblia diz que na madrugada seguinte, os anjos deram ordem para que Ló saísse da cidade, mas existia uma das ordenanças do Senhor. Ao sair da cidade de Sodoma, que ela iria ser destruída a fogo, a ordem era para não desobedecer, não olhar para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, quando Ló saiu com as suas filhas, com a sua mulher, em meio caminho a mulher teve saudade do Egito, podemos dizer assim, olhou para trás e ali ela ficou, ela tornou-se uma estátua de sal. Meus amigos, meus amados, aqui eu quero chegar. E a Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram ali insistindo com Ló, a Bíblia diz que Deus fez com que todos ficassem cegos. Os homens sexuais, aquele povo, todos cegaram, até que acontecesse o episódio, a vontade de Deus, até Ló sair da cidade. E quando Ló sai da cidade, a cidade é queimada, a cidade é queimada a fogo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ali na casa, quando eles saíram, que a cidade foi destruída, aí uma das filhas de Ló, ela disse para sua irmã, disse: minha irmã, não tem mais homem na cidade, e é necessário que tenha homem. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar vinho ao nosso pai, ele vai se embriagar, a gente vai deitar com ele, nós vamos ter relações sexuais com ele. A filha fez, deitou com seu pai, ele se embriagou, dormiu, e ela manteve relação sexual com seu pai. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no outro dia, a filha mais velha falou para a mais nova, e a mais nova procedeu da mesma maneira. E agora aquela filha, ela tem um filho, e com aquele pecado nasceu um filho, e o que acontece é que ela botou o nome do seu filho Moabe. Do pecado nasceu um povo desobediente, os amalequitas, povo tremendo, desobediente, porque resultado da cegueira espiritual. Lá no livro de Coríntios, capítulo 2 Coríntios 4:4, Paulo escrevendo diz que o Deus desse século já fechou os olhos das pessoas para que as pessoas não vejam a glória de Deus. Já fechou os ouvidos para que não escutem a palavra de Deus. Cegueira completa, cegueira espiritual. Meu amigo, peça para Deus curar os seus olhos. Unja os seus olhos com um colírio para que você possa ver a glória de Deus. Foi muito bom, meu amado, esse encontro nosso, que Deus te abençoe. Se você quiser inscrever-se nesse canal, pastor Antônio José Pereira, deixa aí o seu comentário, dê o seu link, divulgue para os seus amigos, para os seus vizinhos, e deixa aí o seu comentário, nós estamos orando por você.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a divina consolação do Espírito Santo esteja com todo o seu povo na face da terra. Amém.